está falhando? Oi. Cheguei ali, fui cobrado pelo terno, eu, na minha memória maravilhosa, não lembrava que era Santa Ceia, hoje eu vou jovial. Aí fui procurar uma defesa, né? A gente procura defesa. Cheguei perto da irmã Catiúcia, disse, Catiúcia, pastor Isaac cobrou terna. Tu acha que é necessário? Ele disse, é. Eu disse, da dona. Aí, claro que o crente não fica satisfeito, ele quer escutar o que ele precisa ouvir. Aí procurei o Wendel, o esposo. Ele disse, Wendel, Isaac disse que eu buscasse terno. É para buscar? Ele disse, não precisa. Curviteiro. Irmão, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus tem falado tremendamente nessa noite. Louvado seja Deus. E assim eu fico muito feliz. É estranho até a gente saber que quando a gente conhece a luta dos nossos irmãos, né? Grande parte, e a gente para observar, parece que a nossa luta é tão pequena, né? Diante da deles. Mas eu vi uma mulher sábia falando algo que eu achei interessante. Uma criança, quando ela cai, ela se machuca, ela sente uma dor e parece que aquela é a primeira dor que ela está sentindo. Então aquela dor é insuportável. Então a gente não pode medir a dor dos outros pelo tamanho pela luta, né? A minha dor é minha dor. E a dor dos meus irmãos, no final é tudo igual. Cada um tem sua, né? Tanto que eu costumo dizer que quando Jó perdeu todos os filhos, teve toda aquela situação, e a esposa dele chegou e disse, tu ainda adoras Deus? As pessoas só faltam jogar a mulher de Jó no inferno, né? Só falta jogar a mulher de Jó no inferno, mas não entende que aquela mulher não estava preparada para tudo aquilo. Ela não tinha estrutura para tudo aquilo. E Jó, ele já tinha reservas, ele já tinha uma busca constante com o Senhor. Então a gente tem que procurar entender a dor dos outros, até quando a gente murmura, né? Com aquela nossa irmãzinha que ela disse, olha, meu nome eu mudei, meu nome agora é Maria, é amargura. Mas só Deus sabe o que ela passou. Então a gente tem que procurar ficar em atitude de empatia com os outros e não julgar a dor do outro. Se a minha é pequena ou a tua é grande. O que a gente, na verdade, estamos precisando, sabe o que é? É que alguém chegue do lado e diga assim, olha, eu não posso fazer nada, mas eu posso ficar do teu lado, eu posso te ouvir, eu não tenho um remédio para a tua vida, mas eu posso estar aqui contigo, para a gente junto passar juntos, e a gente enfrentar, e lá na frente, a gente vai cantar o hino da vitória. Porque foi cantado aqui várias vezes nessa noite, que nós precisamos de raiz. Eu e você precisamos de raiz. Não só crente que não tem raiz, quando o vento vem, quando o vento bate, ele vai nos derrubar. Mas o crente que tem raiz é que nem a palmeira. Pode o vento soprar como for. A gente balança para lá e para cá, mas a gente permanece nos propósitos de Deus. Porque é isso que Deus tem aqui na minha vida e na vida de cada um de vocês. Ele tem um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Se você ainda não entendeu isso, entenda. Mas não, mas eu não consigo. Entenda. Você não consegue, mas Deus consegue com você. Ele vai realizar, Ele vai te mudar, Ele vai te moldar, Ele vai te aperfeiçoar. Né? Eu até costumo dizer assim, tem gente que Deus lá atrás falou, teve promessas de que Ele ia fazer isso na vida e até agora não fez, e aí você se afasta, você se desvia. Mas eu quero te dizer, Deus te coloca no prumo, no funil, na prensa, com laços, com tudo. Ele dá um jeito, porque Ele fez uma promessa sobre a tua vida diante de pessoas e Ele vai cumprir. Então Ele vai te levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Abram suas Bíblias de Gênesis, capítulo 50, versículo do 15 ao 21. Todos encontraram? Já que hoje fomos tão pentecostais, eu sei que alguns de hoje estão cansados, então pode permanecer sentado se quiser, desde que estejam em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e os pecados dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade.
Agora, pois, perdoa os pecados do céu, do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram diante dele e disseram: aqui estamos, somos teu escravo. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo. Eu sustentarei você e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhe falou amavelmente. Espírito Santo de Deus, me dá graça e sabedoria, Senhor, para transmitir aquilo que Tu já colocaste no meu coração, Senhor. Tu já falaste muito no meu coração e eu queria passar para a igreja. Me ajuda a fazê-la com que venha entender. Quebrando nossos corações, nos faz nos desprender de nós mesmos e focarmos na Tua palavra, para entender a Tua perfeita e agradável vontade. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, todos dizem amém. A gente sabe que aqui, eu já sempre costumo dizer, né? Eu digo, não adianta eu ser um vaso aqui, sair marchando até a irmã Noemi, dizendo que Noemi vai, eis que tu vai passar por uma luta. Porque é místico que isso aconteça nas nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele disse em sua palavra: no mundo tereis aflições. Ele não diz aflição. Ele não diz: irmã Eliane passou por um perrengue agora e amanhã. Ele vai dar uma pausa assim. Mas Ele vai continuar permitindo situações na nossa vida, porque existem a vontade permissiva de Deus sobre nós e a vontade soberana, fora esse maldito pecado que emprega em nossos corações e que nós temos um corpo corruptível, que faz com que nós venhamos tomar atitudes que traz consequências para a nossa vida. Às vezes tem cristão aí que pensa que está passando por luta porque está na casa do Senhor, e às vezes foi escolhas próprias que tem feito isso com ele. São as escolhas que fazem com que ele venha trazer dores para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz: olha, não deixe o homem escarnecer, porque tudo que ele plantar, ele vai o quê? Colher. E aí eu coloquei como título dessa mensagem, dessa noite, de como discernir as intenções de Deus. Porque uma coisa é certa na nossa vida: às vezes nós passamos muito tempo na nossa luta, na nossa vida, dando murro em ponto de faca, tentando resolver os nossos problemas do nosso jeito, da nossa própria força. E nós cristãos sabemos que Deus, Ele está disposto. Ele disse que enviaria um Consolador sobre as nossas vidas para nos ajudar nessas lutas cotidianas que nós vivemos. E isso em todo tempo, não importa o tamanho da adversidade, o Senhor vai estar conosco. E é uma das coisas que eu costumo dizer que a igreja precisa, é algo que é fundamental da vida do cristão, é o cristão buscar discernimento. Nós precisamos discernir. Nós precisamos saber discernir as coisas na nossa vida. Às vezes Deus está cobrando algo de você. Ele diz no que a sua palavra diz: olha, nós muitas vezes não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como que ele está dizendo o quê? Que eu e você não sabemos? Alguém pode dizer? Nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos como pedir. Às vezes você está pedindo tanto: ah, Deus, me dá uma parede de roupa nova, que eu não aguento mais ir com essa blusa, eu não aguento mais com essa roupa. Ah, meu Deus, Deus quer fazer algo sobrenatural na tua casa, algo muito mais importante. E às vezes nós colocamos diante de Deus as nossas próprias vontades, querendo alimentar o nosso ego, onde na realidade o Senhor quer matar o teu ego. O Senhor quer moldar você. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, uma certa vez, Jesus, quando foi naquele momento que ele ia para o Lázaro Pés, que o pessoal chama, ele chegou lá, foi fazer aquele momento ali, e ele respondeu a Pedro, ele disse: olha, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas mais tarde vocês vão entender. É como se eu dissesse aqui, não é nesse contexto, mas como eu estivesse dizendo aqui para vocês nessa noite: olha, você não está entendendo esse momento que você está vivendo, essa luta que você está vivendo agora, esse momento difícil que você está vivendo, mas lá na frente você vai entender, porque o Senhor está fazendo a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Os puritanos costumavam chamar isso de noite escura, né? Eu conversando com o pastor Geraldo essa semana, e a gente estava falando como antigamente, quando os irmãos cantam aquela canção, a do Deus Proverá, que é de Mara Lima, que diz: eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Naquela época era extraordinário. Por quê? Porque não existia televisão, não existia WhatsApp, não existia Facebook. Claro que o pecado já existiam outras coisas que atraíam, mas aquele pessoal eram centrados, focados em Cristo, e não importava a luta que viesse sobre eles, eles não abriam mão do Evangelho.
Hoje, a gente está vivendo a era da informática, onde a gente tem acesso à Bíblia Sagrada, a gente tem acesso a pregações, acesso a tudo, mas o que nós estamos vendo nesses últimos dias são crentes raquíticos por qualquer coisa que é deixar de abandonar o Evangelho. Qualquer coisa. E isso, eu posso dizer, da criança, do adolescente, do idoso, do jovem, do rapaz bonito dos olhos verdes como eu. Estou dizendo para qualquer um, né? Porque nós vemos na Bíblia Sagrada mostrando que lá Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram jovens. E eles foram criados dentro de uma tradição, conhecendo o Deus poderoso, o Deus Altíssimo. E diante da situação adversa, nós vemos que as coisas ficam difíceis para ele, mas o que é que nós vemos? Nós vemos aqueles jovens assentarem no coração de não se contaminar com o manjar do rei. E isso lá na frente trouxe benefícios extraordinários para a vida dele, porque Deus é fiel na minha vida e na tua vida. O que Ele está tirando de você, louvado seja o nome do Senhor, é para acrescentar bênçãos sem medidas, que não acrescentam dores para você, mas pelo contrário, te tornam mais próximo do Senhor e mais santos. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de algumas situações externas, os desânimos nos faz desacreditar que haverá boas mudanças em nossas vidas. Quando nós olhamos para as histórias dos irmãos aqui, né, alguns, a irmã Catiúcia aqui, quando ela estava testemunhando que o tumor havia diminuído, naquela, todo mundo deu glória, oh glória! Aí quando ela continua dando testemunho, ela diz, foi acrescentado mais, oh glória! É estranho nós darmos glória numa situação como essa, não é verdade? Mas sabe por que nós damos glória? Porque nós temos uma palavra que diz assim, que Deus não permite nada na vida de um homem que ele não possa suportar. A luta que você está enfrentando, louvado seja o nome do Senhor, não é para te matar, mas para te tornar mais dependente do Senhor. Vocês viram a forma como ela louvava aqui? Para a glória de Deus? Uma pessoa insana olha e diz que ela não tem nada. Mas só Deus sabe como ela está por dentro. Como é que está a cabeça dela. Mas ela crê contra a esperança como Abraão. E o propósito de Deus nas nossas vidas é isso. É nós não estarmos vendo nada, mas tendo certeza de que Deus vai te dar a vitória. Quem crê nesse negócio dá um brado de glória ao Senhor Jesus. É muito terrível, sabe? Fomos fazer uma visita na casa de uma irmã e foi interessante que ela começou a contar a história dela e ela disse, meu Deus, eu não sei, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, tudo dando certo, a coisa estava andando e de repente tudo começou a mudar. Do dia para a noite as coisas começaram a mudar, começaram a desabar. E é difícil nas nossas vidas, quando nós estamos bem, acomodados ao nosso conforto, e de repente as coisas mudam na nossa vida. Mas nós temos exemplos de homens e mulheres de Deus que passaram por coisas parecidas com a nossa, ou piores. Vocês olham para a vida de Jó? Perdeu tudo que tem. Depois que perde tudo que tem, aí vai perder os filhos. Aí como se não bastasse, depois que perde os filhos, perde a saúde. Aí quando perde a saúde, os poucos amigos que ele tinha, em vez de ajudar, piorava mais a situação dele. Era desânimo geral, gente. Desânimo geral. E talvez você aqui nessa noite entrou por essas portas extremamente desacreditado. Vocês entraram por essas portas olhando assim, dizendo, meu Deus, cadê meus sonhos se realizar na minha vida? A tua palavra diz que tu és um Deus de promessa, que tu é fiel para cumprir, a tua palavra diz que quando a gente bate, a porta se abre. A tua palavra diz que podemos pedir o que quisermos e será feito sobre as nossas vidas. Mas por que minha vida está desse jeito? Como diz os assembleanos, parece que o céu está de bronze. Gente, eu fico olhando para a minha vida. Desde que eu entendo por um jeito que eu me casei com minha esposa, que a gente foi morar lá naquela casa, eu passava dias e dias orando para que eu aumentasse minha casa. Está do mesmo tamanho. Mesmo tamanho, mesmo que fofozinho. Eu estou ali, a gente dormia num canto, eu no outro, a gente tem só um quarto. E Deus disse, olha, eu não vou aumentar a casa não, mas eu vou diminuir as pessoas. A história casou, agora nós estamos em lua de mel, sou eu e ela.
Mas a casa não aumentou. Mas Deus está no controle. O que dá vontade de morar no quintal. Agora não, porque agora botaram cascalho agora, irmã Silvana. Silvana que gosta que eu fale do meu quintal. Agora tem cascalho, não é só mais mato não, viu? Está cheio de cascalho. Eu estou crendo que aquele cascalho vai servir para fazer um prédio ali. Uns 10 andares. Mas assim, se nós formos olharmos para aquilo que nós não estamos realizando ainda em nossas vidas, não dá vontade de abrir mão, né, gente? Pode ser sincero, não dá vontade de abrir mão? Não dá vontade de desistir, né, irmã Catilce? Né, Messias? Ela não dá vontade de dizer, eu não vou mais atrás de médico, eu não vou mais... Não é assim? Eu não vou mais atrás de médico, eu não aguento mais. Eu tomo remédio que deixa eu ficar... Eu passo um dia com menos dores. Mas no outro dia eu estou todo entrevado. Eu fui fazer um negócio ali, esqueci isso, esqueci aquilo, perdi a boquinha. Mas perdi a boquinha porque Deus ainda está no controle. Às vezes a gente acha que a culpa é nossa, mas não é nossa. Você só não pode culpar a Deus dos teus fracassos, das tuas angústias e tristezas, mas você pode colocar diante de Deus, porque a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus e é chamado segundo os seus propósitos. Tudo! Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de José, aquele jovem, a gente estava até falando essa semana quando a gente fez uma visita, porque todo mundo olha para José como um rapazinho perfeito, né, gente? Quem concorda também? É um rapazinho perfeito. José, ele foi injustiçado. Só que vocês pararam para observar que quando José estava no bem bom, quando o pai dele dava aquela veste para ele, ele chegava diante dos irmãos e... Olha aí, ó. Eu sou o queridinho do papai. Ele costumava entregar aos seus irmãos quando os irmãos faziam algo de errado. Era? Não era assim? Trouxe consequências para ele. Ele gerou ciúme. E muitas vezes eu costumo até dizer para vocês, quando Deus te abençoar com alguma coisa, não precisa estar ostentando para ninguém não, porque as pessoas vão olhar com inveja para você. As pessoas vão olhar com ciúme, vai até desejar que não vingue. Então nós temos que aprender a fechar mais essa nossa boquinha. Isso tudo é aprendizado. E aí quando nós olhamos para a história, José, ele é traído pelos seus irmãos. O desejo dos irmãos era matar. Mas Deus não permitiu. Vocês estão entendendo? Tu está entendendo que até quando alguém olha para você e diz assim, eu não te suporto, é Deus permitindo? Quer crer nisso? A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, quando conversava com Pedro, dizia, ei Pedro, o diabo pediu para se andar contigo e eu não permiti. Porque quando muitas vezes nós olhamos para aqueles que nos entristecem, aqueles que nos machucam com palavras, às vezes nós olhamos com um olhar de vingança para ele, e o nosso Deus, ele está te ensinando a olhar com um olhar de misericórdia. Olhar de misericórdia. É tipo alguém chegar para Sara e dizer, Sara, eu não te suporto. Aí Sara, cheia do Espírito Santo, olhar e diz, ainda que eu não posso dizer eu mesmo, porque eu te amo em Cristo Jesus. É difícil, né, Sara? A vontade de dizer, eu também. Estou nem aí. Não gosto de tu também? Não. Nós somos crentes, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E que se você não aprender essa lição, você pode mudar de igreja, você pode mudar de marido, você pode mudar de irmão, você pode tentar mudar de tudo na tua vida, mas isso vai te perseguir porque está em você. Isso está em você. Porque aonde você for, você vai levar os pecados contigo. E ali, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de José de repente é traído, levado para terras estranhas, mas José ainda tinha algo que fazia a diferença onde ele colocasse os pés dele. Ele tinha a presença de Deus com ele. Olha para o teu irmão e diz assim, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A presença do Senhor é contigo. Ah não, mas eu sou tão desmantelado. Mas Ele é contigo. Sabe por quê? Porque Ele está querendo te consertar. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez tudo tenha desmoronado para vocês. Para alguns de vocês aqui. E eu sempre costumo dizer assim, sabe, amigo? Se por acaso tu está vivendo um momento bom na tua vida, e essa palavra
ela não está se encaixando ainda contigo, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Que essa palavra te torne sábio, para que você não venha passar por essas coisas. Para que você venha ter discernimento diante de uma adversidade. Porque tem pessoas que estão na igreja que dizem assim: ah, se fulano estivesse aqui, essa palavra é para ele. Não, é para você. É para quem está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez seu casamento deveria durar uma vida inteira, mas fracassou. Talvez uma doença inesperada tenha tirado a sua esperança. Ou talvez um dos seus queridos filhos tenha se rebelado contra você e agora não quer nada com Deus ou com sua família. E você está naqueles momentos que é impossível perceber a mão de Deus. Quem é que está mais ou menos assim? Não precisa levantar. Será que você não está percebendo a mão de Deus? Eu vou resumir tudo isso que eu te disse aqui nessa noite em 3 palavras. Confie em Deus. Confie em Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento, porque enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente quer usar o nosso intelecto e achamos que sabemos de tudo. Nós temos um hábito terrível de olhar para o nosso irmão que nasceu dentro do Evangelho e dizer assim: ah, eu já falei para ele, eu já ensinei, eu já disse, mas ele não se ajeita, eu lavo minhas mãos. Gente, não podemos fazer isso. Deus não abre mão de ninguém. Você não pode abrir mão do teu próximo, principalmente os domésticos da fé, aqueles que estão aqui nesta casa. Eu preciso de vocês. E vocês precisam de mim. É um ajudando ao outro. Nós somos um corpo. Enquanto eu não ver a cura da nossa irmã Catiúcia, Messias, ou de outros que estão passando por lutas aqui, eu vou continuar em atitude de empatia com eles. A luta não é só deles, é minha também. Se eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso dobrar os meus joelhos e entoar louvores e orar por eles. E o que nós estamos precisando aqui é isso. Cristãos que estejam dispostos a ter humildade suficiente para olhar para o seu irmão e dizer: eu estou precisando da tua ajuda. Às vezes nós empinamos o nosso nariz e não queremos conversar com ninguém, e Deus está te pesando a mão sobre você, para que você jogue fora esse coração duro e chegue diante de alguém e diga: eu preciso da tua ajuda, eu preciso desabafar, eu preciso conversar. Só que a gente parece que a gente só sabe guardar coisa ruim no nosso coração, e que é o pior. Porque a gente guarda as nossas raivas, os nossos rancores, porque é uma das áreas que eu digo para vocês. É onde Jesus quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Quando eu olho para o livro de Romanos, o que é que eu vejo? Eu vejo o Senhor dizendo que ficarão de fora os orgulhosos, pretensiosos, criadores de contenda, mentirosos, matricidas e parricidas, que são assassinos de pai e mãe. Ficarão de fora eles. Não aquele que bota uma roupa que o sol não bate nem na canela e sai dizendo que Jesus é bom, é o santo do santo, mas é cheio de, como é que se diz, rapina no coração. Deus quer trabalhar o interior nosso para que nós venhamos vencer o externo. E aí, quando nós fazemos isso, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele está determinado a desenvolver confiabilidade em nós e cultivar a nossa confiança. Nossa confiança nele, que usa alguns dos piores momentos para nos alcançar. O ser humano é ser inconsistente. Vocês viram quando aqueles discípulos estavam perto de Jesus, que ele dizia: Senhor, nos ensina a orar, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Quem já pediu para o Senhor aumentar a fé? Olha o pedido. Eu lembro de uma irmãzinha que todo mundo dela era: Senhor, dá-me paciência. Dá-me paciência. O que é que gera paciência, gente? Hã? Dá-me paciência, Senhor. Dá paciência com esse menino. Aí que o menino fica difícil. Eu estou trabalhando isso na minha vida, na minha vida. Abra suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago,
capítulo 1. Pastor Isaac, lê aí, porque a conversa é a mesma da minha. Versículo 2 ao 7. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 7. Se tiver fanhoso, não fala muito. Passa para cá, passa para lá. Capítulo 1, do 2 ao 7. Em voz bem alta, viu? Pregador. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Continue. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que todos vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de sua vontade, que lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? Quem entendeu aqui o mistério? Meus irmãos, tende grande alegria quando passares por várias provações. Deus está produzindo fé, perseverança sobre a tua vida. E Ele pretende fazer com que nós sejamos completos. Está dizendo aqui que você é masoquista, que você gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? A irmã Eliane ainda hoje, quando ela se treina todinha para ser batizada com o Espírito Santo, ela ainda se segura. Ó, deixa eu te rir. Que diz, não, mas porque vai, se eu for batizada, a luta aumenta. Nunca diminuiu a luta dela. O Senhor dá uma tréguazinha, mas a luta ainda está ali. Sabe por quê? Porque Deus Ele quer me aperfeiçoar e te aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer que nós sejamos perfeitos. Aí Ele diz mais assim, olha, se tiveres falta de sabedoria diante de tudo isso que vocês estão vivendo, peça a Deus que Ele vai te dar. Ele vai te dar discernimento para que você vença e sair. Agora peça e não duvide. Eu lembro de uma irmã que orava tanto pelo seu filho. Orava pelo filho, porque o filho vivia ali na Amadinha, amigo meu, e orava muito por ele. Só que eu orava por ele, colocava diante de Deus, Senhor, cuida meu filho é teu. Só que a pobrezinha, rapaz, toda madrugada botava um lençol na cabeça e ficava lá na esquina, olhando onde ele está, procurando os amigos dele. Que cuidado é esse? Está duvidando. E muitas vezes nós somos desse jeito. Eu estou com uma conta a pagar e eu sei, Senhor, estou desempregado, estou sem condição, me ajuda a pagar essa conta. Aí ele está chegando perto do dia de pagar a conta, aí ele vai e corre procura um agiota e fica endividado até o tutano. Pediu, mas não confiou. Senhor, me ajuda, Deus, faz um milagre na minha vida. Pastor, ora aqui pela minha dor de cabeça. Não termine de orar. Vai ali, por favor, e come um Dorflex. Que oração é essa? Que fé é essa, gente? Em que a gente fica oscilando, nós não podemos estar oscilando, pelo contrário, quanto mais o céu apertar sobre nossas vidas, é para nós termos a certeza de que Deus está fazendo um milagre. Eu lembro de um testemunho de um homem que eu li no livro de Pastor Geraldo, acho que eu já contei para alguns aqui, que ele era um empresário, mas ele era cristão, e ele teve um problema na visão, ele começou a ficar cego. E a situação dele foi se agravando cada vez mais. E ele sempre orando ao Senhor, e o Senhor tinha uma vez usado um vaso em determinado lugar, dizendo que Deus tinha dito que ia curar ele. Só que é interessante que parece que quando a gente acredita que Deus está curando, a coisa vai piorando mais ainda. E ele foi ficando numa situação caótica. E quando ele procurou os médicos disseram, olha, a sua situação está tão terrível que seus glóbulos oculares eles estão soltos dentro do olho. Se você corre o risco de quando você passar por olho assim, eles caírem. E a notícia para ele foi um baque. E ali, quando ele estava certo dia na beira de uma calçada, ele estava com a bengala e ele começou a andar um pouquinho e com os pensamentos dele lá, questionando a Deus, ele pisa em falso, cai e bate com a boca ali no meio-fio. E ali a revolta maior ainda do coração. Não é assim, né, com a gente, hein, gente? Quem de vocês que quando saiu de casa de manhãzinha levou uma topada no dedo midinho? Aí quando vai na estrada, aí quando chega no sinal de trânsito, o sinal parece que
diminuiu a velocidade, você vai chegar atrasado no trabalho. Quando você chega no trabalho, você pega e encontra alguém que te trata mal. É uma coisa ruim atrás da outra. E você se revoltar, chega a ponto de dizer assim, meu Deus, quando acontece essas coisas comigo agora, eu acho engraçado. E aí ele, chorando muito, ele disse, mas Senhor, tu não tinha prometido que ia fazer o milagre na minha vida. Isso aí é uma experiência dele com Deus. Tu não tinha prometido que ia fazer o milagre na minha vida. E aí o Espírito Santo bradou no coração dele, você já pediu demais. E eu prometi que ia te curar. É hora agora só de agradecer. Olha só, como é que eu vou agradecer se eu continuo com meus olhos ali querendo pular fora? Quando foi na noite, ele chegou em casa e disse, minha esposa, o Espírito Santo falou comigo, o coração está feliz aqui demais. Deus disse que agora a gente é para parar de pedir, vamos agradecer. Ela pegou, dobrou o joelho com ele e começaram a orar. E ali ele deitou na cama e continuou orando, agradecendo a Deus pelo que Deus tinha feito. E ele começou a ficar grato no coração, independente de ter sido curado ou não. Quando foi pela manhã, a esposa dele tinha o costume de pegar pela manhã, puxar as janelas lá, as persianas, e abrir a janela. Quando ela abriu a janela, a luz do sol bateu sobre os olhos dele. Deus curou. Deus restaurou. É isso, Deus, que nós servimos, igreja. Sabe por que é que nós não cremos tanto que Cristo pode ressuscitar mortos? Porque nós não estamos alimentando a nossa fé. Nós comemos muita comida estragada. Nós não estamos entendendo. Em vez de uma situação adversa, nós estamos glorificando a Ele, dizendo que Ele está no controle. Nós murmuramos, nós reclamamos, nós blasfemamos. Onde na realidade nós éramos para estar sendo gratos, louvado seja o nome do Senhor. José, quando foi preso, louvado seja o nome do Senhor, ele ficou preso por 2 anos, igreja. Preso por 2 anos. Agora você imagina, um homem ético está no lugar, sendo obediente a seus patrões, mesmo em terra estranha, e de repente ele é tentado por uma mulher. Em vez de ele ceder à tentação, ele corre, aí ele vai preso. E o que acontece? O que é que José ganha em troca, igreja? Pela fidelidade para com Deus. O que é que ele ganha em troca? Uma prisão. E muitas vezes nós começamos a questionar. Parece que nós estamos negociando com Deus. Eu dou culto todos os dias, eu estou fazendo a obra, eu estou no ciclo de oração, eu estou em culto de mocidade, eu faço parte, eu sou dirigente, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. E o que eu estou recebendo em troca? Lutas. José continuou adorando ao Senhor. Quando José saiu da prisão, ele não foi justificado não, viu? Para muitos ele era ainda um assediador. Mas para a glória de Deus, Deus coloca ele numa posição de destaque. Porque ele permaneceu na presença do Senhor e o Senhor o moldou. Vocês lembram que ele estava com muita tristeza? Quem gosta de desenho é eu e uma linda. No desenho animado ele olha para os irmãos, a vontade que ele tinha ali, né? Era aproveitar-se da autoridade que ele tinha. Mas o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando em seu coração. E ele entendeu que tudo que ele estava passando estava cooperando para o bem dele, da sua família e do seu povo. O que você está passando hoje é para o bem do teu esposo. O que você está passando hoje é para o bem da tua mãe, do teu pai, do teu filho, da tua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite nós venhamos entender esse mistério de Deus em nossa vida. Deixa Deus te aperfeiçoar. Deixa Deus te moldar. E é interessante que aqui não tem nenhuma criança que ainda não entende. Mas cada um de vocês sabe em que área Deus está trabalhando na vida de cada um. Amém? Cada um sabe onde é que Deus está ajeitando. Porque pense num homem especialista, num Deus especialista em consertar crente desmantelado. Porque às vezes a gente acha que porque a gente está bem vestido, está bonito, a gente está, né? Bombando no céu. Não. Mas sendo rico, louvado seja o nome do Senhor, o jovem rico, quando chegou diante do Senhor, ele disse: Senhor, o que é necessário para que eu entre no reino dos céus? Honra teu pai e tua mãe, faz isso, faz aquilo. Ela disse: pronto, eu estou salvo. Mas o Senhor disse: ainda falta uma coisa. Então o que ainda falta em você? Jesus diz: eu não vim para te tirar do mundo, mas vim para te livrar do mal. Então aquilo que é necessário sair na tua vida, Ele vai ainda mexer os pauzinhos, Ele vai moldar, Ele vai te prensar. Mas uma coisa é certa: em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Então que nessa noite você venha
ter essa certeza, que essa luta não é para te matar, mas pelo contrário, é para te tornar mais forte. É para te fazer um crente melhor. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para ser luz, sal da terra. Eu acho interessante o trabalho de Deus. A palavra de Deus diz que faz chover para os justos e injustos. É assim? Amém? Amém. E essa semana aconteceu algo que foi extraordinário, me trouxe grandes reflexões. Eu estava no meu trabalho. A primeira coisa que meu patrão disse: Tony, te prepara, vai ter moído. Eu falei: como é que é? Vai ter moído. Eu disse: que moído? A civil está aí para prender uma mulher no ônibus. Olha, Jesus, por que comigo? Lá vai. Aí eu desço, só que eu não tinha entendido que era uma mulher, eu pensava que era um homem. Aí eu chego para o motorista e digo: olha, a civil vai parar o ônibus aí para fazer uma revista. Ele disse: coisa boa. Porque dentro do carro tem um cara ali e ele está com um beão e o cara tem uma cara de bandido. Eu acho que ele é fugitivo da polícia. Aí eu fiquei mais nervoso aí. Ai, Jesus, criatura. E aí eu fico todo contente porque o tempo está passando e cadê civil? Nada. O motorista ainda ficou insistindo em ligar para a federal para parar lá na frente, né? Fechou as portas do ônibus para ninguém mais sair, ninguém entra, ninguém sai. E eu tinha botado 2 passageiros. Eu tinha botado uma mulher, uma baixinha, ela com uma tatuagem aqui, uma bichinha bem sofrida, sabe? Aquelas pessoas bem desnutridas, que ali mostra o sofrimento do rosto dela. E ela com a caixinha, com sandália, peguei a caixinha dela, coloquei lá e tal. Aí de repente, quando o homem já está saindo, Flávio, o carro não está no mão, a polícia não está aqui não, vou liberar, viu? Ele está, libera. Quando o carro vai dando uma rezinha, lá vem uma mulher desesperada. Ai, ela está fugindo. A mulher desesperada, era a mãe do marido dessa mulher que estava fugindo do carro, que, segundo a história da mulher, dessa jovem, ela tinha sido agredida, o marido estava batendo muito nela, e ela resolveu fugir. Então o que foi que ela fez? Ela comprou uma passagem para Belém e ia embora e deixar ele. Só que o cara tinha desaparecido há 4 dias. Então a mãe dela já tinha deduzido que ela tinha assassinado o marido. Então era a assassina. E foi terrível, porque veio Socicam, veio DR, era todo mundo, e o pessoal bravo comigo porque eu estava liberando o carro, que a gente não pode segurar o carro, e foi aquela coisa. A mulher foi embora no ônibus, né? Só que ligaram para a federal, aí a pobre da mulher foi presa lá na federal. Pararam o carro, desceram ela, fizeram ela passar o maior constrangimento, abriram a caixinha da bichinha, tiraram as coisas tudo para fora, só tinha roupa. Né? Resultado: foram bater a ficha do cara. O cara era assassino, tratava com drogas, era traficante, prenderam ele. Olha que Deus tremendo. Ela passou todo aquele constrangimento. Aí foi o que a gente fez. Ela voltou de novo para a rodoviária, lá da federal para a rodoviária. Aí eu e meu patrão, a gente ligou para a central e abonamos a multa dela e fizemos a remarcação da passagem dela para que ela pudesse ir no outro carro. Para que a bichinha não ficasse até o outro dia, porque ela não tinha nada, nem dinheiro tinha. E eu disse para ela, olha, João, você vai entender uma coisa. A Bíblia Sagrada diz que Deus não tem um justo como injusto, nem um injusto como justo. Então, pelo fato de você estar certa, Deus pelejou por você. Agora, cuidado com suas escolhas. Toda aquela situação, porque você imagina se essa mulher fosse pega por esse marido novamente, mas graças a Deus o cabo foi preso. E agora ela pode reconstruir a vida dela. Você vê como Deus faz? Talvez essa mãe estava sofrendo com esse filho, e esse filho foi preso para que fosse preservado. Quem sabe lá, na prisão, ele vai ter um encontro com o Senhor e vai ser mudada a história dele. É assim que Deus faz, viu, gente? Às vezes a nossa vontade é que todo mundo, as pessoas más morram, saiam da nossa vida. Não, Deus vai trabalhar com todos. Vai dar uma chance a todo mundo para que nós possamos ser aperfeiçoados. Agora, você que já está ciente disso, se deixe ser aperfeiçoado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Já passo para o pastor para ministrar a Santa Ceia. Nossa, passei 14 minutos.